Bem-vindo ao canal Geopolítica Mundial. Hoje é o dia do breve resumo sobre as principais notícias da semana. Já se inscreve no canal, deixa a tua curtida no vídeo, deixa o teu comentário aqui embaixo. Então vamos lá aos principais acontecimentos da semana. Vamos começar pelo mais importante, que foi finalmente a resposta israelense ao ataque do Irã no dia 1º de outubro. Noite passada, Israel lançou um ataque então contra o Irã. Eles atacaram mais de 20 alvos, principalmente na capital e no oeste do país, alvos militares. Israel usou nesse ataque mais de 100 aviões. Irã conseguiu, nós temos vídeos da defesa aérea iraniana em funcionamento, abatendo vários drones e mísseis israelenses, mas nós não temos uma informação precisa sobre os reais danos, porque assim como quando o Irã atacou Israel em 1º de outubro e Israel impôs uma censura à imprensa para que não divulgassem os danos e não divulgassem informações sobre o ataque, o Irã está fazendo a mesma coisa. Eles não estão permitindo que a imprensa divulgue o que aconteceu. Eles divulgaram algumas poucas informações. Uma delas é que 2 soldados da Guarda Revolucionária foram mortos. De resto, eles dizem que a defesa aérea funcionou bem em repelir esse ataque israelense. Mas tem um ou outro vídeo onde mostra destruição em alguns prédios, como os alvos foram, como dito, esses alvos foram principalmente alvos militares, mas não tem uma grande extensão dos danos. Pelo que se vê, não são danos tão extensos, também a gente não sabe exatamente quais eram esses alvos. Israel atacou em 3 ondas, na primeira foi com a intenção de destruir a defesa aérea, e na segunda e terceira, então, foi atingindo esses alvos militares e locais de lançamentos de mísseis também, provavelmente de onde partiram os ataques contra Israel no dia 1º de outubro. Netanyahu, Gallant estavam falando que esse ataque iria ser algo nunca visto no Oriente Médio, que iria assustar os inimigos. Sinceramente, deixou, ao que se sabe até o momento, não parece ter sido um ataque tão poderoso assim. Talvez até como uma forma de não escalar tanto o conflito, porque Israel sabe que se atacasse o Irã de uma forma mais pesada, mais contundente, o Irã iria ter uma boa desculpa para revidar novamente esse ataque. Então, assim, Israel faz um ataque em resposta, atinge alguns alvos, como já tinha sido pedido pelos Estados Unidos que não fossem atacadas refinarias de petróleo e nem instalações nucleares iranianas. Israel aparentemente respeitou esse pedido, atacou alvos militares, não atacou locais civis. E assim Irã pode simplesmente dizer que após esse ataque eles estão quites quanto ao ataque que Irã realizou e eles não precisam necessariamente revidar. E assim Irã, como eles estão controlando a informação que sai do país, eles podem muito bem dizer a nossa defesa aérea funcionou muito bem, nenhum alvo foi muito atingido e então não precisa dar uma resposta coerente com se houvessem grandes danos no país. Algumas notícias também falam que Israel teria avisado o Irã antes desse ataque para que eles não revidassem, e algumas notícias falam também que alguns parceiros israelenses teriam avisado o Irã que esse ataque iria acontecer. Talvez tudo isso com a intenção de diminuir uma possível escalada nesse conflito entre os 2 países. Nessa semana também um outro fato importante foi um ataque terrorista do PKK realizado contra uma empresa da indústria aeronáutica turca na capital Ankara. Vários terroristas invadiram a empresa, mataram 5 pessoas e 22 ficaram feridas, e eles fizeram alguns reféns, mas também o governo turco, como não é um exemplo de democracia na região, logo depois dos ataques impôs também uma censura nos meios de comunicação. Não tem grandes informações a respeito de como foi o desfecho desse ataque, mas o que a gente viu logo depois foi que, com o PKK assumindo a autoria desse ataque, já no dia seguinte a Turquia iniciou pesados bombardeios contra posições curdas então na Síria e no Iraque. Eles atacaram dezenas de posições
e estão aumentando ali a área de ataque na Síria, principalmente. Isso está elevando também ainda mais a tensão entre o governo turco e os curdos e, óbvio, o governo sírio do Bashar al-Assad. Como sempre, é uma situação muito complicada porque os curdos são apoiados pelos Estados Unidos, são considerados um grupo terrorista pela Turquia, já foram considerados também um grupo terrorista pelos Estados Unidos, mas quando eles precisaram dos curdos para lutar contra o ISIS, eles tiraram então esse título de grupo terrorista para poder apoiar os grupos curdos na Síria e no Iraque. E nessa semana, então, teve a cúpula dos BRICS em Kazan, na Rússia. A Rússia, que todo mundo vem falando sobre sanções e que o país está cada vez mais isolado e está em declínio. Essa semana saiu uma reportagem em que a economia russa é a 4ª maior do mundo. Então, mesmo com as sanções, pode-se dizer que elas não estão surtindo o efeito desejado. A cúpula dos BRICS esse ano teve, além dos membros, teve diversos outros países que participaram e estão com pedidos de entrada nos BRICS. 12 países já foram aceitos como membros provisórios, que eles não têm poder de veto e nem de voto, mas são grandes candidatos a entrarem nos BRICS num futuro próximo. Uma grande surpresa dessa cúpula foi o Brasil ter vetado a entrada da Venezuela e da Nicarágua. O governo brasileiro e venezuelano estão trocando ali ofensas já desde a última eleição, quando Maduro se negou a entregar as atas da eleição. O governo brasileiro estava tentando intermediar com a resistência do Maduro e ele começou a acusar a lisura das eleições brasileiras também e falar que o Lula era um agente da CIA. Com essas trocas de acusações, o governo brasileiro decidiu então vetar a entrada da Venezuela e por um momento, pelo menos por enquanto, então a Venezuela não tem possibilidade de fazer parte, porque para um país ser aceito como membro tem que ter uma aprovação unânime. E um outro país que foi vetado foi a Turquia, que é membro da OTAN e é membro da União Europeia, mas foi vetada pela Índia pelas relações próximas entre Turquia e Paquistão. E a respeito da Rússia, a gente continua sem uma confirmação das tropas norte-coreanas no país. Muita especulação ainda continua surgindo. Zelensky continua falando em um número de 15 mil soldados. A Coreia do Sul fala em aproximadamente 3 mil soldados, 3 a 5 mil soldados recebendo treinamento no leste do país, que teriam sido confirmadas por imagens de satélite, mas a gente não tem ainda nenhuma confirmação no campo de batalha desses norte-coreanos. Com essa suposta confirmação da inteligência sul-coreana a respeito de tropas norte-coreanas na Rússia, a Coreia do Sul, que até o momento não enviou armas nem de defesa e nem de ataque para a Ucrânia, enviou apenas ajuda humanitária. A Coreia do Sul começou então a considerar a possibilidade de enviar esses armamentos, já que estão falando nessa presença norte-coreana. Sobre notícias da semana, as principais foram essas. Deixa o teu comentário aqui, deixa a tua opinião sobre o que tu acha que vai acontecer de forma geral. A gente está a caminho de uma terceira guerra, os BRICS deveriam ter aceitado a Venezuela, o Brasil deveria ter aceitado a Venezuela nos BRICS. Deixa a tua opinião aqui embaixo que eu tô curioso para saber. Muito obrigado.